Dia Desbravadores, Maranata, estamos aí mais uma vez aí com a especialidade de adoração cristã. Quero pedir desculpa para vocês porque da última vez eu falei que ia até o 5. Eu estava olhando direitinho, vai até o número 8. Vão ser 8 questões e não quero desanimar ninguém. A especialidade não é difícil, mas ela é longa, né? Como eu tinha falado de algumas vezes atrás aí. A especialidade é cada número, tem alguns números aí que eles redobram, quebram, né, em letras A, B, C, D. Aí fica demorado por causa disso. Nós vamos hoje para a questão número 4. Questão número 4 da adoração cristã. São 9, são no total, falei 8? Ou é 8 ou é 9? Agora acabei esquecendo. A cabeça tá ruim mesmo. Mas eu acho que é 9. É 9 questões. São 9 questões. Se for 8, melhor ainda. Mas eu acho que é 9. Galera, não esqueça de compartilhar o vídeo, dar o seu like, se inscrever no canal para a gente poder dar continuidade aí ao trabalho, tá bom? Vamos lá. Nessa número 4, o que a especialidade está pedindo? Existem 4 letras, A, B, C e D. São 4 textos bíblicos que você tem que escolher só 2. Desses 4, escolher 2 para que você explique qual foi o erro que teve nesses 2 textos que você vai escolher. Eu vou dar os textos aqui, você escolhe, eu já escolhi o meu, mas você escolhe o seu e que for mais fácil para você explicar por que houve o erro de adoração. Então vamos lá, letra A fala sobre o sacrifício de Caim. Qual foi o erro de sacrifício de Caim? Por que Deus não aceitou o sacrifício de Caim? Isso está em Gênesis 4:2. Tá? Marca aí. Isso é a letra A. A letra B fala sobre o bezerro de ouro. Qual foi o erro lá da construção do bezerro de ouro? Essa adoração aí errada, né? Isso está em Êxodo 32. Êxodo 32 da Bíblia. Capítulo 32 todo. E a letra C, Nadab e Abiú. Qual foi o erro deles, de Nadab e Abiú? Qual a adoração errada que eles tiveram? Isso está em Levítico 10, de 1 a 7. Também a letra D, que é a última, fala sobre o fariseu, a oração do fariseu e do coletor de impostos. Né? A diferença das orações, dos pedidos, né, entre o fariseu e o coletor de impostos. Qual foi o erro do fariseu? E qual foi o erro do coletor de impostos? Teve algum erro? Não teve? Você que vai dizer. Lucas 18, de 9 a 14. Lucas 18, de 9 a 14. Então você vai pegar esses 4 textos e vai escolher 2. Eu já escolhi os meus. Eu escolhi o sacrifício de Caim e a letra A e a letra B, que é o bezerro de ouro. Eu vou explicar aqui rapidinho para vocês, mas isso não quer dizer que você tem que escolher o que eu escolhi, tá bom? Você pode escolher qualquer um. E você vai explicar com as suas palavras quais foram os erros. Lê o texto, entende o texto. Se você precisar de alguma ajuda, você coloca aí nos comentários, que a gente vai tentar te ajudar de todas as formas, o texto que você escolher, os 2 textos. Mas eu vou explicar os 2 primeiros, que são os meus que eu escolhi. Tá? O sacrifício de Caim. Por que Deus não aceitou o sacrifício de Caim? O sacrifício de Caim, quando Deus pediu o sacrifício, o nome já está falando, né? Sacrifício. Sacrifício era a morte de um animal melhor da tua criação, do teu rebanho, era derramamento de sangue, né? Tinha que ter derramamento de sangue, porque representava a morte de Cristo na cruz, anos e anos depois. E precisava do derramamento de sangue para redimir os pecados, tanto de Caim como de Abel. Abel era criador de ovelhas, criador de boi, essas coisas todas, então para ele não foi tão difícil. Mas Caim, ele era agricultor, ele não tinha no seu meio a criação de animais, ele era agricultor. Então ele achou que deveria apresentar o melhor dele. Entre aspas, o melhor dele era a agricultura, né? O melhor dos produtos que ele produzia. Mas só que não era o que Deus tinha pedido. Tinha pedido sacrifício de um animal. Ele tinha que ter comprado um animal, ele tinha que ter adquirido um animal com o irmão, sei lá, de alguma forma
que ele achasse melhor para poder adquirir e fazer o sacrifício para Deus. E ele não fez, ele quis dar da agricultura. Então a gente, como leigo na história, a gente não sabe se ele entendeu errado ou se ele fez por fazer. Achou que tinha que fazer daquele jeito e fez daquele jeito, mas fez errado. A adoração era sacrifício, sacrifício de sangue, derramamento de sangue para a remissão dos pecados. Então, ele precisava apresentar um sacrifício de sangue, ou seja, um animal imolado, e não o fez. Por isso Deus não aceitou o sacrifício dele, a apresentação do sacrifício dele. Lógico que se ele pedisse perdão a Deus, voltasse atrás e tal, lógico que tudo ia se resolver, né? Com certeza ia se resolver. Mas vocês sabem como é que acabou a história, né? Ele se revoltou com isso e tudo mais, aí foi lá e matou Abel. Por causa do ciúme, achando que Deus estava colocando Abel em primeiro lugar, estava escolhendo Abel como o primeiro entre os dois, e é aquela história toda que nós já conhecemos, beleza? Então o erro de Caim foi na hora de fazer a apresentação do sacrifício que Deus havia pedido. Beleza, letra B, bezerro de ouro. O que aconteceu? Moisés subiu ao monte para conversar com Deus, receber as tábuas dos 10 mandamentos, e demorou. Quando ele demorou, o povo achou que deveria fazer um bezerro de ouro para adorar. Eles precisavam adorar alguma coisa. Como Moisés não havia voltado, já estava demorando muito, achavam que até Moisés já tinha morrido lá em cima do morro, da montanha, fizeram lá um bezerro de ouro e teve a conivência aí do irmão de Moisés, né? Do Arão, né? Que aceitou isso, não deveria ter aceitado, reuniu todas os produtos de ouro que eles tinham, né? As peças de ouro que eles tinham, derreteram e fizeram um bezerro de ouro e adoraram o bezerro de ouro como se fosse um deus. Esse foi o erro do povo de Israel naquela época, né? Com aval de Arão. Ele poderia ter ficado contra? Com certeza. Ele, como líder, ele poderia ter abrandado o coração das pessoas, mas com certeza o inimigo teve alguma força nessa história aí e conseguiu mudar o coração das pessoas. Em vez de adorarem a Deus, esperarem o que Deus estava preparando para eles, resolveram fazer um bezerro de ouro e adorar esse bezerro. Então esse foi o erro. Depois Moisés desceu, foi avisado, né, por Deus que eles estavam adorando o bezerro. Moisés desce, quebra as tábuas do 10 mandamentos, e ele tem que subir novamente a montanha para que Deus possa fazer novamente as tábuas dos 10 mandamentos, entregá-lo novamente. Bom, esses foram os 2 textos que eu escolhi. Você escolhe um desses 4 que eu falei e fica assim. Show de bola? Então, número 4 aí cumprido. Seja o que Deus quiser. Maranata. Qualquer dúvida, escreve aí nos comentários que a gente vai tentar tirar sua dúvida. E eu também tenho os textos escritos aqui. Se você precisar que eu te mande, manda o teu WhatsApp, manda o teu e-mail, que eu mando para você aí nos comentários, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até mais.